Olá, bem-vindos ao canal do Nilton. Grandes destaques do vídeo de hoje: Jorginho, o internacional brasileiro que jogou na Alemanha, no Bayern de Munique, faz declarações algo racistas contra Abel Ferreira, depois da equipa do Palmeiras ganhar o Atlético Goianiense por 4-2. Sublinha, ou seja, Everton acaba de chegar no Rio de Janeiro, onde vai assinar um contrato com o Flamengo válido por 4 anos. O Flamengo e o Benfica chegaram a um acordo em que o Flamengo vai pagar 13,5 milhões de euros ao Benfica, mais 2,5 milhões em bónus. Olá pessoal, antes de começar vou-vos pedir, subscreve o canal e deixe o vosso like, ok? Dizer-vos que este vídeo tem o patrocínio da Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico, com o seu estúdio em Brooktown, Estados Unidos, tem por objetivo atingir a todos os ouvintes através da música e mais. Vamos começar o vídeo falando do Everton, mais conhecido no Brasil por Cebolinha, que chegou esta manhã no Rio de Janeiro. Depois de completar os exames médicos em São Paulo, o jogador vai assinar um contrato com o Flamengo por 4 anos, num valor a rondar os 13,5 milhões de euros. O jogador, à chegada no aeroporto do Rio de Janeiro, foi apanhado pelo jornalista, em que ele declarou que jogar no Flamengo foi sempre um sonho. O Everton é um jogador formado no Grêmio, que após 2 épocas ao serviço da equipa do Benfica, onde realizou 95 jogos e tendo marcado 15 golos com 17 assistências, regressa ao Brasil com o objetivo claro de jogar mais, de atingir um patamar superior para que possa estar nos possíveis convocados para o Mundial de Qatar. A passagem dele para o Benfica não foi de mau a todo, esperava-se mais, mas o jogador não pôde fazer mais, vista a estabilidade existente no Clube da Luz. Com a orientação do Jorge Jesus e a pressão que existia sobre o treinador, não foi possível o Everton Ribeiro estar numa equipa estável, numa equipa preparada para ganhar, em que ele pudesse desfrutar, acima de tudo, realizar exibições de acordo com o estatuto do jogador. O Everton é um jogador de grande dimensão, tem ainda muito a dar ao futebol, é um regresso precoce ao Brasil, claro que sim, mas vai jogar num grande clube, numa grande montra, e ele tem objetivos, claro, de querer estar no Mundial. É um jogador valioso para Tite, ele dá sempre espaço ao jogador brasileiro, é com toda a naturalidade que aceita essa transferência de um jogador de grande dimensão, que pode dar algo mais ao Flamengo e também crescer mais na carreira e tentar atingir os objetivos dele, que é fundamental estar no Mundial. Vai estar numa equipa de pressão alta, que joga sempre para ganhar e, acima de tudo, muito pressionado neste momento pelos adeptos que querem respostas mais rápidas da equipa do Flamengo para que possa entrar no trilho das vitórias e criar expectativas para tentar ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Taça do Brasil. Esperemos que o Everton tenha a sorte que ele precisa para atingir os objetivos que ele mais deseja. Para terminar o vídeo, vamos falar da polémica entre Jorginho e Abel Ferreira, ou seja, polémica criada pelo Jorginho depois de perder por 4-2 em São Paulo, frente ao Palmeiras. O treinador brasileiro de 57 anos entrou num debate que não se percebeu o porquê, ou seja, muita gente diz que ele entrou num debate para justificar a derrota e também com dores de cotovelo devido ao sucesso conseguido pelo Abel Ferreira. Mas vamos por partes. Vamos começar pelas declarações de Jorginho, que durante a conferência de imprensa reclamou da postura do Abel e do seu staff técnico, dizendo que faltaram respeito a ele e à sua equipa, mas principalmente aos árbitros, chamando-os de cego e dizendo que eles não conseguiam perceber nada do que estava a passar dentro do campo. Disse que o Abel utilizou palavras fortes dirigidas ao árbitro e que ele sentiu-se ofendido. Acusou o Abel de faltar respeito ao povo brasileiro, ao país Brasil em si, e quando é assim
nota-se um certo preconceito do Jorginho, que é um jogador internacional, que foi treinador também em alguns países do mundo, é um jogador que esteve 12 anos a fazer carreira na Europa, principalmente na Alemanha, não mostrou digno desse estatuto, não mostrou capaz de estar dentro do futebol e fugiu por um caminho onde as pessoas se classificaram de xenófobo, ou seja, de comportamento racial, desclassificando o Abel como estrangeiro e valorizando o fator o nosso país. Já não existe este contexto, não se pode justificar partidas de futebol com contextos raciais em que quem sai a perder normalmente é o treinador, nesse caso Jorginho. Ele saiu através da comunicação social ontem a pedir desculpas pelo comentário mais forte que ele fez. Diz que não foi a intenção dele, que ele tem nacionalidade portuguesa, que ele já trabalhou em vários países do mundo, que já foi treinador no Japão e na Alemanha, e por isso não foi intenção dele demonstrar qual conceito racial. Ele diz que não é xenófobo, não aceita este tipo de contexto na vida dele, que as pessoas estão neste momento muito sensíveis a esse tipo de declaração. Não é as pessoas que estão sensíveis a este tipo de declaração, é o Jorginho que fez a declaração, é o Jorginho que tem que assumir a responsabilidade dos seus atos e não pode, entre aspas, dizer que as pessoas estão sensíveis, que não se pode falar nada neste momento. Ele valorizou o trabalho do Abel Ferreira, outra coisa não seria de faltar, mas ao mesmo tempo ele diz que muitos treinadores o telefonaram a apoiar no comportamento e na atitude dele. Quer dizer, ele assume o erro, pede desculpa, mas ao mesmo tempo confirma toda a declaração feita e que se sente apoiado pelos treinadores brasileiros. O Abel Ferreira é muitas vezes sujeito a esse tipo de declaração. Há um certo ciúmes do trabalho realizado pelo técnico português e alguns treinadores brasileiros criam um certo panela. Isto é a versão, ou seja, é a definição certa da maneira como funcionam alguns treinadores no Brasil, toda a hora contestando a postura dos treinadores estrangeiros, que tentando criar situações de grau de dificuldade aos técnicos estrangeiros, principalmente daqueles que atingem sucesso. O Jorge Jesus teve o sucesso e foi extremamente criticado por alguns catedráticos treinadores do Brasil, caso do Renato Gaúcho, que durante o tempo todo que o Jorge Jesus esteve no Brasil, classificou o Jorge Jesus de um treinador velho, de um treinador perdedor, de um treinador estrangeiro e de um treinador que não trazia nada de novo para o Brasil. Neste momento passa-se a mesma coisa com o Abel Ferreira e há que lamentar esse tipo de comportamento. Estamos numa época diferente e os treinadores brasileiros têm que ter a noção que a aprendizagem é o melhor caminho. Olhem, aprendem e evoluem e com certeza vão conseguir desenvolver grandes trabalhos. Há muito talento no Brasil, é um campeonato atrativo em que há que valorizar. Antes da chegada de Jorge Jesus no Brasil, os jogos eram paupérrimos, as condições das equipas eram demasiado desgarradas, eram jogos extremamente lentos, parados, com discussões constantemente com os árbitros, tanto dos treinadores como dos jogadores. Por isso o Jorginho tem que fazer uma reflexão, tem que ir atrás, ver o comportamento antes da chegada do Jorge Jesus e principalmente do Abel Ferreira, para depois falar em relação às arbitragens. As arbitragens são fracas, são extremamente limitadas. Há um contexto de para e arranca durante as partidas do Campeonato Brasileiro. Há muitas faltas que são marcadas por pressão que existe dentro do Conselho de Arbitragem e em cima dos árbitros, e por isso há que fazer uma reflexão da maneira como os árbitros têm que comportar dentro do campo e, acima de tudo, deixar que o jogo desenrole, que as partidas avançam, que as pessoas tenham o privilégio de assistir jogos de futebol em grande dimensão. Se conseguem fazer esse tipo de jogo na Europa, principalmente na Inglaterra, é todo possível fazer este jogo no Brasil, deixar as partidas desenrolarem sem marcações de faltas excessivas, e acredito que será melhor para o espetáculo e as pessoas vão estar cada vez mais ligadas dentro do futebol.
O Jorginho tem que ter a noção que não pode ter esse tipo de comportamento. Eu acho que ele deu um tiro no pé e ele será o único crucificado neste momento perante a opinião pública e, acima de tudo, dentro do mundo do futebol. O Jorginho era um jogador internacional admirado por todos, com um comportamento e com um palmarés impressionante, e a partir de ontem deixou de ter, acredite, se quiserem, muitos admiradores espalhados pelo mundo inteiro. Bom, pessoal, para terminar, relembrar-vos mais uma vez, deixem o vosso like, subscrevem o canal, dão aquela força importantíssima para a gente continuar a crescer dentro da plataforma do YouTube. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.